Graças a Deus por mais esse dia que o Senhor tem nos proporcionado. Nós estamos aqui mais uma vez, reunidos, juntos como igreja, adorando, exaltando, glorificando o nome do nosso Deus, que é vivo e que reina para todo o sempre. Meus irmãos, nós estamos em um culto. E aqui os irmãos têm a total liberdade para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor, para buscar a Deus através dos louvores. Os louvores é um meio de adoração a Deus, aonde através dos louvores nós podemos adorar a Deus e preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. Glória a Deus. Sem mais delonga, quero convidar os irmãos para juntos a gente lermos um texto sagrado que se encontra na Epístola de Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, os versículos 11 e 12. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, os versículos 11 e 12. No final da mensagem, eu vou estar aqui, irmãos, fazendo uma apresentação. Se eu esquecer, os irmãos me lembrem. Amém? Em nome de Jesus. Tiago, capítulo 4, dos versos 11 a 12. Diz assim o texto sagrado: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Até aqui. O tema de hoje, nós vamos falar sobre o perigo da maledicência e do julgamento. O perigo da maledicência e do julgamento. Mas antes, quero aqui desejar as bem-vindas ao casal que adentrou aqui o culto. São esposo e esposa. Qual é o nome de vocês? Não entendi. Domingos e Solange. Sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. O perigo da maledicência e do julgamento. Esse é o nosso tema. Meus irmãos, nós estamos aqui em uma série de mensagens nessa carta que foi escrita por Tiago. E aqui nós vamos adentrar em um estudo que é parecido com os anteriores, que é um assunto que vai ser repetido, mas com detalhes diferentes, falando sobre a questão da língua. Ao decorrer dos capítulos que nós já lemos, capítulos 1, 2 e 3, capítulo 4 também, a gente já viu aqui algumas passagens aonde Tiago, ele falou sobre a situação da língua. Um dos textos mais claros, mais evidentes, que Tiago foca concernente
ao falar, ao uso da língua, é no capítulo 3, dos versos 1 a 12. Esse texto é o texto mais destacado dentro da epístola de Tiago. Capítulo 3, dos versos 1 a 12, onde ele fala sobre essa situação. A carta de Tiago é uma carta prática, é uma carta que trata das dificuldades, dos problemas, das aflições, das tribulações que a comunidade ela havia enfrentado ou estava enfrentando, que são situações pelas quais até hoje perduram. São situações que atravessam gerações, entra a geração e sai geração, e essas situações elas continuam existindo. Esses problemas, essas dificuldades, elas continuam existindo. E uma coisa que a gente podemos afirmar baseado na palavra é que esses problemas, essas situações, essas circunstâncias negativas, desfavoráveis na vida da igreja vai continuar acontecendo. E uma das situações que Tiago ele apresenta para nós é o mau uso da língua. O mau uso de que, irmãos? O mau uso da língua. Porque, tratando-se do contexto cristão, porque os cristãos, eles, muitas das vezes, usam muito mal a sua língua. Muitas das vezes, eles usam a língua mais para o mal do que para o bem, por conta da nossa natureza pecaminosa. Nós carregamos, desde o ventre da nossa mãe, uma natureza pecaminosa. Nós fomos salvos, fomos regenerados pelo Espírito Santo, lavados pelo sangue de Jesus, purificados pelo sangue de Jesus, lavados pelo sangue de Jesus, mas essa natureza pecaminosa, ela ainda continua a existir dentro de cada um de nós. E nós precisamos, como nós já falamos aqui em mensagens anteriores, de sabedoria do alto. Nós precisamos sermos cheios da palavra, cheios do conhecimento do Evangelho. O Evangelho precisa habitar com abundância no nosso coração, para que através do conhecimento bíblico, da sabedoria bíblica, nós possamos usar a nossa língua não para o mal, mas para o bem. E aqui nós estamos diante de uma situação que é grave, e eu quero tratar com os irmãos. No falar, a gente podemos usar a nossa língua para o mal, a maledicência. No falar, nós podemos usar a nossa língua para o mal com relação à calúnia. Eu quero destacar aqui essas duas palavrinhas, que são duas palavrinhas de suma importância dentro da nossa mensagem de hoje. Tiago, capítulo 4, dos versos 11 a 12. Maledicência e calúnia. Calúnia e maledicência. Quando nós falamos da calúnia, lembre-se, a calúnia ela é promovida por intermédio do falar, da fala, da conversa, como também a maledicência. Essas duas palavras são palavras diferentes dentro do vocabulário na nossa língua portuguesa. Calúnia, maledicência, calúnia, mas que praticamente ela tem quase o mesmo significado. Uma pessoa que usa a sua língua para o mal, ela está caluniando. Praticamente tem o mesmo sentido. Mas eu quero destacar para vocês aqui dois significados. Na nossa língua portuguesa tem sinônimos. Uma palavra, ela tem sinônimos. O que é sinônimos? N significados. E eu destaquei aqui, de cada uma dessas palavras, calúnia e maledicência, um significado, para vocês entenderem. Por exemplo, a calúnia.
O que é a calúnia? Como se desenvolve a calúnia? Quando é inventado um crime ou uma mentira sobre alguém. Falsa acusação. Quando é que a calúnia existe? Quando é inventado um crime ou uma mentira contra alguém. Uma falsa acusação. Ou seja, a pessoa não está enfrentando nenhuma circunstância semelhante. Não está envolvida em nenhuma situação pecaminosa, vamos dizer assim. Mas a pessoa atribui àquela pessoa um determinado tipo de pecado. Um determinado tipo de quê? De pecado. A pessoa não cometeu nenhum pecado, para ficar muito mais claro para vocês aqui. A pessoa não cometeu nenhum tipo de pecado, mas a pessoa que calunia, ela atribui àquela pessoa que não cometeu nenhum tipo de pecado, um determinado tipo de pecado. Ou seja, levanta um falso discurso, um falso testemunho, uma falsa acusação contra aquela pessoa. Então isso é calúnia. Por exemplo, vou usar aqui a pessoa do irmão Júnior. O irmão Júnior não cometeu nenhum tipo de delito, mas eu atribuo a ele algum determinado tipo de delito. Eu estou caluniando o irmão Júnior. Isso é calúnia, atribuir a alguém aquilo que ela não merece. A maledicência é o hábito de falar mal de outras pessoas, espalhando críticas, fofocas ou informações que prejudicam a reputação de outrem. Então, praticamente as duas coisas estão interligadas. Inventa, ou seja, a pessoa que é maledicente, a pessoa que é caluniadora, é uma pessoa que tem o hábito de inventar determinados tipos de situações, de pecados sobre alguém que aquela pessoa não está envolvida. Então, isso é uma coisa, meus irmãos, que é muito comum na sociedade. As pessoas começam a levantar, a contar, a conversar, a manifestar conversas, falas sobre pessoas que nunca existiu. Isso com o propósito de difamar a pessoa. Agora, o pior, eu falei da sociedade, o pior, isso acontecendo dentro da comunidade de fé, ou da comunidade da fé. Irmãos se levantando com línguas maledicências, com línguas más, caluniando outros irmãos, atribuindo a outros irmãos males pelos quais, pecados, situações complicadas pelas quais aquele determinado irmão nunca sequer passou pela cabeça dele. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós só podemos falar aquilo que de fato é real, aquilo que de fato é verdadeiro. E até aqui eu posso trazer nessa introdução dessa mensagem uma informação importante, porque em determinadas situações existem verdades que a gente não podemos nem falar. Existem verdades que a gente não pode nem falar. Imagine você falar uma coisa que não existe, que não é verdade, que você criou. Você é o criador daquela calúnia. Você é você tem o hábito, eu digo você, mas o você no contexto literário daqueles que de fato fazem isso. Você é habituado a ser uma pessoa maledicente, criadora de calúnia. Isso não pode, de hipótese alguma, existir no nosso meio. Primeiro ponto da nossa mensagem, versículo 11, o perigo da maledicência. Quando a gente observamos o versículo 11, a primeira parte do versículo 11, Tiago escreveu o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Se você apenas lê o versículo assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros, você aqui, se você apenas lê o versículo, você aqui não vai ver tanto problema. Falar mal, qualquer palavra, qualquer coisa, não. Mas falar mal aqui está ligado à pessoa
caluniar, a pessoa usar a língua para o mal contra alguém, para destruir a vida de alguém, para difamar, prejudicar a reputação de uma pessoa. Falar mal aqui está ligado à pessoa difamar, difamar, prejudicar a reputação de uma pessoa, levar o nome de uma pessoa à lama. Esse falar mal está ligado à pessoa levar o nome de uma pessoa à lama, ou seja, destruir o caráter, a reputação daquela pessoa. O termo no original grego sugere difamação, calúnia ou falar pelas costas, que é uma coisa que as pessoas muito fazem. As pessoas não têm coragem, quando estão falando de outrem, de falar cara a cara. Mas quando vira as costas, começa o quê? E isso não pode acontecer com um cristão. Isso é um hábito do mundo. Isso é um hábito das pessoas do mundo, que não conhecem a Deus, que não conhecem a Cristo, que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a verdade, que não é a habitação do Espírito Santo. Como pode? Além de eu falar, além de eu usar a minha língua para o mal, caluniando, defamando a reputação de uma pessoa, ainda mais falando por trás de quê? Das costas. Por trás das costas. Ou seja, isso está ligado, nós vamos ver aqui, à hipocrisia. Na presença da pessoa, você bate a mão no ombro dela, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, mas quando chega por trás das costas da pessoa, começa o quê? A caluniar, a defamar, a falar mal, a julgar, habitualmente, que se torna-se um vício. Hábito, para quem está ligado a isso, se torna um vício na vida da pessoa. A pessoa não consegue controlar a língua para o mal. E isso traz grandes prejuízos para a vida da igreja. Isso não pode acontecer na vida da igreja, de hipótese alguma. Fala mal do irmão, nós estamos no contexto aqui da igreja, da comunidade da fé. Fala mal do irmão é quebrar a unidade da família de Deus. É agir como acusador, função atribuída a Satanás. Quem é o caluniador? É Satanás. Satanás é o caluniador. É aquele que calunia, é aquele que defama, é aquele que acusa, é aquele que está disposto a destruir vidas. A função do caluniar, do usar a língua para o mal, é uma função demoníaca. E quando a calúnia, ela existe dentro da comunidade da fé, ela quebra a unidade da família de Deus. Eu já falei sobre isso aqui, sobre essa situação. Nós fazemos parte de uma família. Nós temos as nossas famílias aqui na terra, carnais. Mas quando uma pessoa ela crer na pessoa de Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, ela passa a fazer parte da família de Deus, da família espiritual de Deus. Quem é a família espiritual de Deus? O povo dele. Por isso que nós chamamos uns aos outros de quê? De irmãos. Por isso que nós chamamos Deus de Pai. A família de Deus tem um único Pai, que é Deus, mas são muitos os irmãos na fé. Muitos os irmãos na fé. Então a calúnia, ela quebra a unidade da família de Deus. Ela quebra a comunhão. Aonde há comunhão, aonde há unidade, aonde há amor, compreensão, dentro da compaixão, misericórdia dentro da família de Deus, quando a calúnia entra, a calúnia quebra essa unidade da família de Deus. João capítulo 1, versículo de número 12, Efésios capítulo 2, versículo 19, Efésios 4, versículo 6, Romanos 8, versos 16 a 17, Mateus capítulo 12, versículo 50, fala sobre a
família de Deus e a unidade. Deus tem uma família, Deus tem um povo, Deus tem uma família, e essa família deve viver unida. Essa família deve viver em comunhão. Nós, pela sabedoria do Espírito Santo, temos que lutar contra as astutas armadilhas de Satanás, as ciladas, as artimanhas de Satanás que vêm para nos separar. Porque o propósito da acusação que é a calúnia, o propósito da acusação dentro da família de Deus é haver divisão, é haver separação. Isso aconteceu lá em 1 Coríntios capítulo 1, onde o apóstolo Paulo ali, ele escrevendo à igreja de Corinto, ele combate essa situação da dissensão, da quebra da unidade da família de Deus. Ali uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cefas e outros diziam eu sou de Cristo. Havia ali uma divisão, havia grupos divididos, conhecido como dissensão, grupos divididos, a dissensão, isso causado por falta de unidade. Quando não há unidade, aí há a dissensão, aí há a separação, aí há a desunião, aí há as contendas. E isso não pode, de hipótese alguma, acontecer no nosso meio. Nós temos que manter a unidade, nós temos que fazer todos os meios para nós mantermos a unidade. Nós fazemos parte da família de Deus, nós temos que manter a unidade. Eu quero ler aqui um texto com vocês, Tito capítulo 3, versículo de número 2. Eu vou ler poucos textos por conta do nosso tempo. Tito capítulo 3, versículo de número 2. Tito capítulo 3, versículo de número 2 diz assim: olha só o que esse texto fala sobre a unidade da família de Deus. Tito 3, versículo de número 2. Paulo escreveu: que a ninguém infamem, está ligado aqui a calúnia, que a ninguém infamem, ou seja, que a ninguém caluniem, que a ninguém falem mal. Vou falar aqui na minha tradução: que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Vou repetir aqui a segunda parte do versículo 2. Mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Está ligado aqui o contexto da igreja. Um dos frutos do Espírito Santo na nossa vida é a mansidão. O Espírito Santo, ele produz frutos: amor, paz, alegria, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Um dos frutos do Espírito Santo é a mansidão. Nós temos que ser pessoas mansas. Quando há mansidão, há o autocontrole. Nós precisamos de quê, irmãos? De autocontrole. As pessoas, em meio aos seus relacionamentos, elas explodem umas contra as outras. Nós temos que ser diferente. Nós temos que aprender a ouvir, ser tardio para falar e ser tardio para... Lembra do texto que a gente passamos aqui? Nós temos que aprender a ouvir, ser bons ouvintes daquilo que as pessoas falam, seja na comunidade da fé, seja dentro das nossas casas, aonde a gente chegar.
nós temos que ser bons ouvintes. O que é um bom ouvinte? É uma pessoa mansa. Porque muitas das vezes você vai ouvir coisas desagradáveis. Na maioria das vezes nós iremos ouvir coisas desagradáveis. E para nós suportarmos, nós precisamos de mansidão. E aonde há a mansidão, há a ausência da explosão, a ausência da contenda, a ausência, muitas das vezes, da calúnia. E isso mantém a unidade da família de Deus. Salmo 101, versículo 5, Efésios 4, 31, também fala sobre nós aprendermos a mantermos a unidade da família de Deus. Então, o primeiro ponto é o perigo da maledicência. Nós temos que ter muito cuidado quando nós abrirmos a nossa boca. Quando nós abrirmos a nossa boca, não é para destruir, mas é para construir. Não é para derrubar, mas é para levantar. Não é para amaldiçoar, mas é para abençoar. Quando nós abrimos a nossa boca, não é para lançar morte, mas é para lançar vida. A nossa boca foi feita para promover, para trazer vida aos nossos irmãos. Quem pode dizer glória a Deus? Então, cuidado com a maledicência. Não use a sua língua para o mal. Use a sua língua para o bem. Use a sua língua com sabedoria. Segundo ponto da nossa mensagem, ainda no versículo 11, a consequência do julgamento. A consequência do julgamento. Primeiro ponto, o perigo da maledicência. Tenha cuidado. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não fale mal de ninguém. Tenha cuidado. Domine a sua língua. Quando abrir a boca, abençoe, não amaldiçoe. Segundo ponto, ainda no versículo 11, a consequência do julgamento. A consequência do julgamento. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Quem fala contra o seu irmão, quem fala mal do seu irmão, quem julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Que lei é essa aqui? A lei aqui não está ligada à lei de Moisés. A lei aqui está ligada à lei do amor. A gente já passamos por esse texto. Se você ler Tiago, capítulo de número 1, os versículos 25 versículos 25, e Tiago, capítulo 2, versículo de número, a partir do versículo de número 10 a 12, você vai ver aqui falando sobre a questão da lei do reino. A lei do reino é o Evangelho. E o Evangelho nos ensina a praticarmos o amor. A lei do reino é a lei proveniente de Jesus. Jesus é o Rei eterno. Então, aqueles que fazem parte do reino de Deus, eles devem ser praticantes da lei do reino. E a lei do reino não é a lei de Moisés. A lei do reino é a lei que é o Evangelho. A lei do reino é o Evangelho. E o Evangelho nos ensina a praticarmos o amor. Então, eu não posso acusar o meu irmão. Eu não posso falar mal do meu irmão. Porque se eu falar mal do meu irmão, se eu acusar o meu irmão, eu estou falando mal da lei, eu estou acusando a lei. Falar mal do irmão é quebrar a unidade. Ou melhor, estou quase repetindo aqui. Veja só, ao julgar o próximo, que é o irmão, o contexto da família de Deus, ao julgar o próximo, a pessoa se coloca acima da lei de Deus. Quando uma pessoa ela julga a outra, quando a pessoa ela fala mal da outra, ela simplesmente a pessoa não está falando mal, falando por falar,
mas a pessoa está se sobressaindo, ou julgando, ou acusando, ou falando mal da própria lei de Deus, que é a lei do amor. E eu não posso falar mal da lei do amor. Quando eu falo mal do meu próximo, eu estou falando mal da lei do amor. Ou seja, não é para eu falar mal, porque se eu falar mal, não estou falando somente mal do meu irmão, mas da lei. É para eu ser um observador, um cumpridor, um praticante da lei de Deus, a lei do amor. Olha o que diz aqui, Tiago capítulo 2, versículo 8. Estou expressando aqui com um pouco de rapidez por conta do tempo. Tiago capítulo 2, versículo 8 diz assim, nós não podemos julgar a lei, falar mal da lei, ou nós não podemos julgar o irmão, falar mal do irmão, porque quem julga a lei, quem julga o irmão, quem fala mal do irmão, está julgando a lei, falando mal da lei. Quem julga a lei, quem fala mal da lei, não está sendo cumpridor da lei, praticante da lei, mas juiz da lei. Nós não podemos fazer isso. Tiago capítulo 2, versículo 8 diz assim, Tiago 2, 8. Deixa eu pegar o versículo 8 aqui. Diz assim, Tiago 2, 8. Olha só o que diz Tiago capítulo 2, versículo de número 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Eu não posso ser um julgador, um falador de mal do meu irmão, porque se eu fizer isso, eu vou estar falando mal e julgando a lei. E a ordenança da lei real para com a minha vida não é julgar, falar mal do meu irmão, mas é amá-lo. Quem ama não fala mal do seu irmão. Ou seja, se eu pratico o amor ao meu irmão, eu estou sendo praticante da lei, não falando mal da lei, não julgando a lei, não sendo juiz sobre a lei. Olha o que diz aqui o Evangelho de Mateus. Vamos correr aqui por conta do tempo. Mateus, capítulo 22, versículos 33, ou melhor, 36 a 40. Mateus, capítulo 22. Vamos correr aqui. 22, Mateus 22, o Evangelho de Mateus 22, 36 a 40. Você não deve falar mal do seu irmão, julgar o seu irmão, porque você vai estar falando mal da lei, julgando a lei, você não está sendo um cumpridor da lei, um praticante da lei, mas juiz da lei, e isso não é a vontade de Deus para nós. Mateus 22, versos 36 a 40 diz assim, Mateus 22, 36 a 40, deixa eu pegar aqui o versículo 36 a 40, diz assim, olha o que Jesus diz aqui, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Verso 37 diz, e Jesus disse-lhe, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Verso 38, este é o primeiro e grande mandamento. 39, e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 40 diz assim, destas duas ou destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se você amar a Deus e se você amar o seu próximo, você está cumprindo toda a lei de Moisés aqui agora, não é a lei do amor, a lei real não, como o Tiago fala, é a lei de Moisés. Como é que nós cumprimos a lei de Moisés? Amor a Deus e amor ao próximo. Quando você ama a Deus e você ama o próximo, você está cumprindo toda a lei. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Agora vamos para Romanos, rapidamente. Carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12, versículos 9 em diante. Romanos 12, dos versículos 9 em diante, Paulo escreveu o seguinte: o amor seja não fingido, quer dizer, o amor tem que ser verdadeiro, o amor tem que ser verdadeiro, o amor seja não fingido, aborrecei o mal, no contexto aqui, trazendo o contexto aqui de Tiago, calúnia, difamação,
falar mal, julgar o próximo. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O nosso amor tem que ser verdadeiro, não pode ser um amor fingido. Você abre a boca e diz que ama aqui, quando você vira as costas, você começa a caluniar, você começa a falar mal, você começa a difamar a pessoa. Isso não é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro tem que ser não fingido. Quem tem um amor verdadeiro aborrece o mal e apega-se ao bem. Olha o que diz aqui o versículo 10, Hebreus 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor verdadeiro, ele aborrece o mal e se apega ao bem. O amor verdadeiro honra a pessoa e não difama a pessoa. Quando você vê uma pessoa falando mal da pessoa, defamando a pessoa, caluniando a pessoa, e tantos outros adjetivos negativos, o amor dessa pessoa não é um amor genuíno, não é um amor verdadeiro, não é um amor bíblico. Ela pode dizer até que ama, mas o amor dela é um amor hipócrita, é um amor fingido. Vamos correr aqui? Vamos para o capítulo de número Romanos, capítulo número 13, versículos 9 em diante. Vamos para o capítulo 13. Romanos 13. O amor não pode ser fingido, ele tem que ser verdadeiro. Aborrece o mal, se apega ao bem, não desonra, mas honra. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 8. Romanos 13, 8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o quê? O amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu o quê? A lei de Moisés. Verso 9 diz: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, está ligado à calúnia, não darás falso testemunho, não cobiçarás os maus desejos da carne, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o quê? Ao teu próximo como a ti mesmo. Se há amor, o mal é removido. Se o amor está, o mal é removido. Agora veja o versículo 10. O amor não faz mal a quem? Ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, aonde há amor, o mal não prevalece. Aonde o mal habita, aonde o amor habita, o mal não prevalece. Quem ama não faz mal ao próximo. Você já viu em algum noticiário, isso aqui é um abre parênteses na mensagem, você já viu em algum noticiário alguém dizendo: matei por a? Que amor é esse? De onde foi que veio esse amor? Eu estou fazendo isso porque eu amo. Ou seja, a pessoa diz: estou fazendo mal ao outro porque eu amo. Que amor é esse? Olha o que a Bíblia diz aqui. Vamos voltar para o texto. Diz assim, ó: o amor, versículo 10, Romanos 13, 10. O amor não faz mal a quem? Se há amor, há a ausência do mal. Será que no nosso coração habita o amor? Será que verdadeiramente dentro do nosso coração habita o amor? O amor não faz o quê? O mal. Quantas vezes nós pensamos em fazer o mal ao próximo? Quantas vezes nós pensamos em fazer o mal ao próximo? Quando a pessoa, ela pensa, fala, faz o mal ao próximo, ela está sendo juiz da lei.
ela está sendo observador da lei do amor, ou da lei do evangelho, que é a lei do amor. Ela está sendo observadora, cumpridora, praticante da lei. Ela está sendo juiz da lei. Isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo. Estou tentando aqui trazer uma explicação bem clara e bem simples, bem objetiva para os irmãos. Bem clara, bem simples e bem objetiva aos irmãos. Quando alguém deseja fazer o mal a alguém e até faz, essa pessoa está se colocando no lugar de Deus. Porque não há permissão nenhuma para nós fazermos o mal a ninguém. E muito menos aos irmãos da congregação. A ninguém, irmãos. Não há nenhuma permissão para nós, como cristãos, fazermos o mal a ninguém. Quando eu deixo de cumprir a lei do amor, a lei do evangelho, a lei do reino, que é a lei do amor, eu estou me colocando no lugar de Deus. Vamos voltar aqui rapidamente para o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. Você não pode se colocar no lugar de Deus. Você, como cristão, recebeu um mandamento, não de fazer o mal, mas de amar. Não de falar mal, não de desejar o mal, não de caluniar, não de defamar, não de matar, não de destruir, não de derrubar, mas de amar. Olha o que diz aqui, ó. Romanos 12, verso 17, diz assim, ó. A ninguém torneis o quê? Mal por mal. Um irmão na fé te fez o mal. Aí você diz, destar. Eu vou te pegar. Na próxima esquina eu te pego. Ou seja, desejo de quê? De vingança. Desejo de quê? Olha o que diz o texto. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas o quê? Honestas, perante todos os homens. Verso 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar o quê? A ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo aqui nos ensina que nós não temos nenhum direito de fazer o mal a quem quer que seja, e muito menos aos irmãos na fé. Se você sofreu uma injustiça passada, se você estiver sofrendo alguma injustiça presente, ou se você vier a sofrer alguma injustiça no futuro, não se vingue da pessoa. Não torne o mal com o mal. Não pague na mesma moeda. Porque se você fizer isso, você vai estar tomando o lugar de quem? O lugar de Deus. Você vai estar assumindo o lugar de Deus. Se você observar com cuidado o versículo número 19, diz assim, ó. Não vos vingueis a vós mesmos. Ou seja, se você estiver sofrendo alguma injustiça, passado, presente, futuro, não faça justiça com as suas próprias mãos. Porque se nós fizermos justiça com as nossas próprias mãos, nós vamos estar tomando o lugar de quem? O lugar de Deus. Agora não é Deus que é o juiz. Agora eu estou me colocando no lugar do juiz. E quem é o juiz? Nós vamos chegar aqui no texto. O texto aqui no versículo 2 vai dizer que só existe um. Tiago capítulo 4, versículo 2. Tiago diz que só há um só legislador e um só o quê?
juiz que é Deus. Qualquer que seja a injustiça que nós viermos enfrentar, nós temos que colocar nas mãos do justo juiz. Nós temos que colocar nas mãos do justo juiz. Ou seja, não use a sua ira para fazer justiça com as suas próprias mãos. O texto diz aqui: dê lugar à ira. Ou seja, dê lugar a Deus. Entrega a causa, entrega a situação, a injustiça nas mãos de quem? Nas mãos de Deus, do justo juiz. E ele vai fazer justiça, porque ele conhece, ele sabe muito melhor que nós sobre as situações. Então, a consequência do julgamento. Nós não podemos falar mal de ninguém, nós não podemos julgar a ninguém, porque se nós falarmos mal do irmão, se nós julgarmos o irmão, vamos estar falando mal da lei e julgando a lei. Isso quer dizer, se colocando no lugar de Deus, se tornando um juiz, e não há permissão para eu me tornar um juiz de alguém. Há permissão e mandamento para eu amar e não me tornar um juiz. Eu tenho que dar lugar a Deus. Deus é quem é o justo juiz. Veja só, o julgamento pertence a Deus. Deixa Deus julgar as causas. Deixa Deus tomar a frente das causas, das situações, das circunstâncias, das injustiças, dos problemas, que são muitos que nós enfrentamos nessa vida. A sociedade, para a gente dar prosseguimento aqui, a sociedade, ela faz justiça com as próprias. Você já viu nos noticiários as pessoas fazendo justiça com as próprias mãos? Alguém comete um delito, cede a pessoa a colocar aquela situação nas mãos da justiça, que tem a justiça da terra aqui, e nas mãos de Deus. A pessoa vai e faz a justiça com as próprias mãos. Essa pessoa, ao mesmo tempo, está se colocando no lugar de Deus e se tornando um criminoso perante a lei dos homens. Se você faz justiça com as próprias mãos, você se torna um criminoso. É assim ou não é? A pessoa nunca foi um criminoso, mas a partir do momento que você está sendo injustiçado. Olha só isso aqui, você está sendo injustiçado, mas se você fazer justiça com as próprias mãos, você se torna um criminoso. E aquele que está cometendo o crime é absolvido. Isso é coisa séria. Então, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Nós temos que colocar Deus na situação. Agora, o mandamento para nós é amar uns aos outros. E quem ama, não faz o mal. Que tipo de julgamento é que nós não podemos fazer? É o julgamento que só cabe a Deus. É o julgamento que só cabe a Deus. Existe um tipo de julgamento que só cabe a Deus. É Deus quem vai tomar a frente da situação, da circunstância. O julgamento condenatório, o hipócrita, que aponta o argueiro no olho do irmão, ignora a trave no seu próprio olho. Existe um tipo de julgamento que nós não podemos praticar, que é o julgamento hipócrita. O que é o julgamento hipócrita? Isso nós temos que ter muito cuidado com isso. O julgamento hipócrita. Deixa eu correr aqui. O que é o julgamento hipócrita? Jesus ele falou isso em Mateus capítulo 7, dos versos 1 a 5. O que é o julgamento hipócrita? A pessoa carrega uma trave no olho, mas quer tirar o cisco do olho do irmão. A pessoa carrega uma trave no olho, mas quer tirar o cisco do olho do irmão. A pessoa não reconhece o seu pecado, mas quer consertar o pecado do outro. Isso aqui é muito sério. Isso está ligado à calúnia, à difamação, ao fazer o mal, ao se vingar. Está ligado a tudo isso, esse conjunto de informações que eu estou passando para vocês aqui. Julgamento hipócrita.
É a pessoa querer consertar os outros, mas precisando de conserto. Antes de você consertar os outros, você precisa primeiro ser o quê? Consertado. Antes de você querer tirar o cisco do irmão, você precisa, em primeiro lugar, tirar a trave do seu olho. E aqui nós vamos para o terceiro ponto, para a gente caminhar para o encerramento. O terceiro ponto está ligado ao versículo 12, que diz: somente há um juiz. Somente há um juiz. Quando a gente lemos o versículo 12, diz assim, ó. O versículo 12 diz assim, ó. Há um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Agora veja, eu não posso falar mal do meu irmão. Eu não posso julgar o meu irmão. Isso está ligado a tudo isso que eu falei. Porque se eu fizer isso, eu vou estar falando mal da lei e julgando a lei, ou seja, assumindo o lugar de Deus. Eu não posso assumir o lugar de Deus. Eu tenho que dar lugar a Deus. Deus é quem tem que resolver determinadas situações, não eu. Por quê? Porque só há um juiz que é conhecedor de tudo. Conhecedor de tudo, dos corações dos homens. Nós não temos pleno conhecimento do coração das pessoas. Por isso nós não podemos assumir o lugar de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 2 diz que há um só legislador. O que é legislador? É alguém que cria leis. Um legislador é uma pessoa que cria a lei. Aquele que cria a lei é aquele que aplica a lei. Ele cria e ele aplica. Deus cria e Deus aplica. Há um só juiz que cria a lei e aplica a lei, de acordo com a sua vontade. Tiago lembra que Deus é o único com autoridade total e conhecimento para julgar com justiça. Por isso é que eu não posso, em determinadas situações, assumir o lugar de Deus, porque eu não conheço tudo. Eu não tenho ciência de tudo. Eu não tenho sabedoria sobre tudo. É interessante aqui eu falar, eu não conheço nem o meu coração, imagina o coração do meu irmão. A gente não se conhece plenamente, muito menos o coração do nosso irmão. Então nós temos que não assumir o lugar de Deus. E eu vou correr aqui para a gente caminhar para o encerramento. Encerrando aqui a nossa mensagem, o final do versículo 12, Tiago diz: quem é você para julgar o seu próximo? Ou quem é você para falar mal do seu próximo? Quem é você para caluniar o seu próximo? Quem é você para difamar o seu próximo? Quem é você para desejar o mal ao seu próximo? Quem é você para se vingar do seu próximo? Quem é você para assumir o lugar de Deus? Não, você não é juiz. Você não recebeu nenhuma autorização de julgar, de assumir o lugar de Deus, mas você recebeu autorização para amar. Nós recebemos autorização para amar. E aonde o amor habita, aonde o amor está, o amor de Deus, de Cristo em nós está, a calúnia ela é removida, a defamação ela é removida, a maledicência ela é removida, o mal ele é removido do ajuntamento, da congregação, aonde quer que esteja. E aqui eu quero caminhar para a conclusão, quero concluir aplicando algumas lições aos irmãos. Primeira lição que eu quero aplicar a vocês. Já que muitas das vezes nós usamos a nossa língua para o mal, então nós temos que refreá-la. Ou aprender o quê? A refreá-la. É uma lição. Nós temos que aprender a refrear a nossa língua. Quem sabe até hoje, durante o dia de hoje, a gente falamos mal de alguém. Quem sabe?
Se a gente examinar o nosso coração, se a gente examinar os nossos pensamentos durante o dia de hoje, a gente pensamos mal de alguém. Ou até mesmo a gente falamos mal de alguém. Isso corre tão natural na vida das pessoas, que muitas das vezes as pessoas falam sem perceber. E o cristão, falando com o cristão aqui, porque a carta foi escrita para cristão, e o cristão tem que ter esse entendimento. Nós temos que ter esse entendimento, essa compreensão, essa clareza na nossa mente, para nós não esquecermos o que Deus fala aos nossos corações. Para nós aprendermos, para nós praticarmos a refrear a nossa língua. E o que é refrear a língua? Refrear a língua é evitar fofocas, críticas, difamação, calúnia, falsos testemunhos. Tudo isso traz prejuízo na vida de uma pessoa. Refrear a língua não é você deixar de falar. Você vai ter que falar. Não tem como a gente passar o dia sem falar. Não tem como. Nós temos que falar. Nós temos uma voz para falar. Nós estamos rodeados de pessoas. Nós temos que falar. Mas refrear a língua é você ter cuidado com o que você fala quando você abrir a sua boca. Segunda lição, nós temos que praticar o amor. Praticar o amor é substituir o julgamento, o falar mal, pela compaixão, o amor e a oração. Substituir o julgamento, o falar mal, pela compaixão, pelo amor e pela oração. No lugar de a gente falar mal de alguém, que a gente sabe que está passando por algum processo, alguma situação, a gente precisamos ter compaixão, ter amor e orar por ela. É melhor a gente orar pela pessoa, e para a gente orar pela pessoa nós precisamos de amor e compaixão. É melhor a gente orar pela pessoa do que a gente falar mal da pessoa. Se você sabe que alguém está enfrentando alguma circunstância pecaminosa, alguma situação, não fale mal da pessoa, não julgue a pessoa, não defame a pessoa, mas tenha compaixão da pessoa. Ore pela pessoa, peça a misericórdia de Deus para com aquela pessoa, para que Deus alcance aquela pessoa com a misericórdia dele. E terceira lição, nós temos que submeter-se a Deus, é reconhecer que a soberania pertence a Ele, e por Ele ser soberano, Ele é capaz de julgar as pessoas com justiça. Eu tenho que ser submisso a Deus, eu tenho que dar lugar a Deus, eu não posso assumir o lugar de Deus na fala, nas minhas falas, nas minhas conversas. Eu não posso assumir o lugar de quem? De Deus. Não assuma o lugar de Deus. Isso é extremamente perigoso. Mas se submeta a Deus, reconheça que Deus é soberano e juiz justo, que sabe julgar as causas com justiça. Amém, meus irmãos? Concluindo aqui a nossa mensagem, convido os irmãos de pé. Cuidado com o que vocês falam. E quando falar, fale com sabedoria, para edificar e não para destruir, para abençoar e não para amaldiçoar, para levantar e não para derrubar.